Será que o irmão Eduardo falaria sobre isso, codificação das estrelas, com esses locais? A gente ainda não fez live ainda sobre isso, tá? Talvez seja na próxima aula fechada do Apocalipse das Estrelas, até vou sugerir esse tema para ele, pode ser. Você ainda vai em debate com o Bruxo Malagueta? Não, então, para mim já deu, já, tô tranquilo. Saí do corpo, tive do lado, de lá, estava dormindo, ainda bem que não foi ruim. Às vezes não necessariamente que é ruim, né? Mas, assim, de modo geral, essas questões, eu falo mais no conteúdo fechado, Metafísica, Mistérios Não Ditos, tá? Metafísica ali do Instituto São Brandão. Eu não falo abertamente porque eu tenho que ficar medindo palavra, a maioria das coisas não dá para falar, né? Ninguém pode falar como diz ali, tá? Então é ali que eu falo desses assuntos, tá? Nesse QR Code aí. Quem quiser tá lá com 50%, ainda tá na semana do Machado com 50% de desconto, tá? Só você usar o QR Code e acessar. Eu vou passar agora um trecho de um conteúdo que a gente falou que tem a ver com esse assunto aqui, tá? Que tá lá no nosso conteúdo fechado. Deixa eu fechar aqui algumas imagens. Só um pouquinho. Ok. A fábrica de seres escondida entre nós. Lá no Instituto São Brandão, tá? A pessoa clicou em login ali, vai aqui. São as lives fechadas das lives da Esfera, tá? Essa daqui é a número 6. Vou passar aqui um pedaço. Deixa só eu verificar uma questão aqui antes. Espera aí. Eu vou ter que fechar algumas coisas aqui. Deixar um pedaço aqui para você. Vai dar uma clareada um pouco. Tá? Então é conteúdo fechado, não adianta. Pó também de poeira, aquela poeira que junta em certos locais, tá? Então, uma vez, assim, quando eu passei por um período onde eu tive muita presença desses seres ao meu redor, tá? Não foi uma época positiva, evidentemente, mas em certa ocasião eu fiz uma filmagem, porque eu comecei a perceber essas coisas. Eu até citei na live de ontem que eu já vi esses seres aqui aparecendo algumas vezes, tá? Só que assim, eu não conseguia ver eles olhando diretamente, como apareceu aqui nessa câmera. Então eu olhava através de uma lente ou de um reflexo. Eu via perfeitamente, tá? No reflexo. É muito comum eles aparecerem principalmente dessa forma, tá? Mas se você bater o olho assim e virar diretamente, às vezes você não vê. Então aqui é algo realmente para estar o ser aparecendo ali, é uma concentração de energia muito forte, da energia que eles precisam para poder aparecer materialmente, né? Então aqui eu estou mostrando, isso aqui foi naquela filmagem, isso aqui é o Jeffrey Epstein, tá? E aqui foi quando apareceu esse serzinho lá, que abriu meio que uma porta na parede dele. Eu até achei que era uma prateleira, mas aí eu lembrei que tem esse negócio também, que esses seres, eles meio que abrem uma porta onde você não sabe que existe, como se fosse abre uma porta na sua parede, basicamente, tá? E apareceu isso aqui, também podia ser isso daqui. Esse é um ser, né, que acabou aparecendo ali na filmagem. Esse aqui é o Jeffrey Epstein, ele estava mostrando uma ferida, uma boqueira que ele tava ali, porque ele pegou ali das práticas nojentas ali que ele fazia, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente tem uma elite, basicamente, essa elite opera e fazendo coisas bizarras relacionadas a orgias,
abuso de crianças, de mulheres como um todo, tráfico sexual, uma série de coisas, né? Você vai ter também sacrifícios de sangue, derramamento de sangue, e todo ritual, basicamente oculto, especialmente rituais de mão esquerda, né? Eles vão envolver o sangue. Tá? É muito comum o derramamento de sangue. Seja o animal que é sacrificado, seja o próprio sangue ali da pessoa que tenta acessar o outro lado, tenta fazer isso, né? Lembrando, fazendo sempre o devido alerta, de que essas práticas, elas são altamente desencorajadas na Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento, que elas eram proibidas pela lei, né? Então era punível ali com, se eu não me engano, era com a morte ou apedrejamento, alguma coisa assim. Não me lembro agora a lei exata, a punição para isso, mas está na lei lá que é proibido, tá? Em Levíticos. E você tinha também no Novo Testamento, é dito que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, né? Então, evidentemente que, claro, no Novo Testamento existe a via do arrependimento, né? Se alguém acabou se metendo com essas coisas e tal, então, né, o recomendado pelas Escrituras e pelo Antigo Testamento é que se afaste o máximo possível, né, o mais rápido possível, deixando tais coisas para trás, né? Mas, enfim, deixando de lado agora os alertas específicos, né, passando para os fatos que ocorrem, porque essas pessoas, na verdade, não estão nem aí para isso, né? Bom, então a gente tem esse pequeno ser que aparece ali. Já virou viral, né? Por exemplo, isso daqui, ó, 5 de fevereiro, postado no X, com 1,3 milhões de visualizações. Tá? Viralizou esse ser. Isso é muito raro, tá, pessoal? Primeiro porque é difícil um ser estar nesse grau assim de aparecer fisicamente. Não é uma coisa muito comum. Tá? Recentemente, por que eu resolvi fazer esse vídeo também? Por outro motivo, que falar entre nós, né, porque começaram a falar disso na internet aberta. Especialmente quem está falando sobre isso é o Dom Vernet, né? Aquele ufólogo que também é físico, e ele foi investigar esses fenômenos, e especialmente com o assunto de Varginha, não sei quem está acompanhando isso, para quem está acompanhando, agora surgiu essa teoria que está sendo bem difundida, foi difundida nos maiores podcasts do Brasil aí, eu posso citar no Flow e no Inteligência Limitada, né? Então, diante dessa abertura, né, que foi trazida à tona, eu resolvi aproveitar para fazer os meus acréscimos, porque realmente aquilo que ele falou é verdade, tá? Então, o ET de Varginha, né, ele conta a seguinte história. Tem lá em Varginha, vamos abrir aqui o ET de Varginha. ET de Varginha. Tá? Abrindo aqui. Deixa eu pegar uma imagem dele que é mais recente agora. Essas imagens aqui, basicamente, que isso aqui tá uma imagem bonita ainda. Bonitinha, né? Seria algo mais ou menos... Bom, enfim, tá parecido, tá entendendo? Veja a coloração, repara na coloração que ele foi descrito. Tá? Isso aqui é uma representação, evidentemente, não é exatamente assim. Basicamente, teve um feiticeiro lá naquela região que ele era muito forte na magia, tá? Um bruxo, na região de Varginha. A região de Varginha fica ao lado de São Tomé das Letras, tá? Que é uma região com altíssima concentração de bruxos. Num dos podcasts eles até falam isso. Eu já estive nas duas cidades, São Tomé das Letras e Varginha, tá? Então, quando eu trabalhava viajando, né, no mercado do agronegócio, então eu tive uma ocasião que eu passei naquela região. Eu passei pelo sul de Minas e aí eu vi que tinha lá muitas placas para Varginha. Ah, é verdade. Então, foi o que eu falei no começo, né? Eu falei que eu não cheguei a entrar em Varginha, mas eu passei na frente e vi que tinha uns museus ali sobre ufologia e tal, né? Basicamente, a cidade ficou muito conhecida por conta disso.
Tá aparecendo? Não sei se está aparecendo, peraí. Vou fazer assim. Vamos pegar